Agora que nós já cantamos, agora que nós já adoramos o Senhor, já oramos, já demos os nossos recados, eu convido a igreja a abrir a sua palavra, a Bíblia, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A Emily está querendo vir aqui pregar comigo hoje. Né, Emily? Lucas capítulo 18, nós lemos a partir do versículo 18. Aliás, versículo 15. Uma pequena mudança aí. Nós lemos a partir do versículo 15. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 15. Nós continuamos, nós retomamos a nossa série de mensagens no livro de Lucas. Continuamos agora no capítulo 18. Estamos chegando no fim. Não desiste não. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Creio que todos os irmãos acharam. E diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 15. O povo também estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Palavra do Senhor. Senhor, nós te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco a tua palavra, que o Senhor venha abrir, Pai, o nosso entendimento, para que possamos, Pai, entender a sua palavra. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, essa noite eu queria tirar 3 lições desse texto. E as 3 lições que eu quero tirar, e eu quero falar para vocês quais são essas. Quem é Jesus? O que esse texto está nos ensinando? Ele está nos ensinando quem é Jesus, quem é o seu tesouro. A pergunta é para você: quem é o seu tesouro? Em terceiro lugar, quem pode ser salvo? Quem é Jesus? Quem é o seu tesouro? E quem pode ser salvo? Mas eu comecei no versículo 15 de propósito. Aliás, o versículo 15 eu li na última semana, o 15 a 17, e eu acabei que não comentei sobre ele. E aí a gente lê o capítulo 18, e se você se lembra, se você volta a sua página aí, e você lembra da última semana que nós falamos da parábola do fariseu e do publicano. Se você lembra da parábola da última semana, nós temos 2 pessoas que sobem ao templo para orar. Um é um fariseu e outro é um publicano. Um ora a Deus, se vangloriando, na verdade, ele ora a Deus para dizer o tanto que ele é bom.
E o outro não tem coragem nem de olhar para o céu, mas bate no peito, pedindo a Deus misericórdia. Então, acaba isso, e aí Jesus no final ele fala, olha, aquele que bate no peito, aquele que pede misericórdia, aquele que não apresenta nada diante de Deus, foi justificado, enquanto o outro foi embora sem justificação nenhuma, ele foi com o que ele tinha, justificação própria. Aí acaba isso aqui, ele fala das crianças, aí Lucas coloca esse episódio das crianças. E aí depois, agora a gente entra nesse outro texto e fala de Jesus, e o encontro de Jesus com o jovem rico, aí a gente fica meio sem entender o que esse episódio com as crianças está fazendo aí no meio. Porque, lembra, tudo está escrito e tem uma conexão, uma coisa com a outra. Então, qual é a conexão desse episódio das crianças com o que está acontecendo aí? Qual que é o tema central do capítulo 18, aliás, do que Jesus tem falado até antes do capítulo 18? Sobre o reino de Deus. O tema geral, a partir do capítulo 9, que é o que ele está indo para Jerusalém agora, para a sua morte, para se entregar pelos nossos pecados, o tema geral de tudo é o que é ser um discípulo de Jesus. O que é ser um seguidor de Jesus? Eles estão no caminho, eles estão seguindo Jesus para a morte. O que significa seguir a Jesus? Aí agora, nessa sessão que nós estamos vendo aqui de Lucas, nas parábolas, ele está falando muito sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como eu entro no reino de Deus. Então, aí ele vai dar aqui, o fariseu e o publicano, ele vai nos falar, aquele que é aceito no reino de Deus, como ele é aceito no reino de Deus, que é o caso do publicano. E aí ele fala do episódio das crianças, e ele fala assim, alguns vêm trazendo crianças, e eles têm os discípulos, como todos os outros, têm a mesma interpretação com relação às crianças. As crianças, não, tire elas daqui, elas vão incomodar o mestre. Eles têm aquele senso de valor do mundo. Quem que é importante? O rico, o líder. Então, esses podem ter acesso a Jesus Cristo. Mas os outros, as crianças, não, elas vão incomodar Jesus. E Jesus, então, está querendo ensinar, através das crianças, quem tem acesso ao reino de Deus, quem pode herdar o reino de Deus. Todos aqueles que recebem o reino como essas crianças, porque as crianças, elas sabem uma coisa, elas não chegam para Deus querendo oferecer alguma coisa que elas não têm, porque elas entendem que elas não têm nada para oferecer. Elas pedem, e na sua ingenuidade, elas não oferecem troca com Deus, elas recebem. Então, Jesus está nos ensinando o que é, como entrar no reino de Deus. E depois ele vai nos contar, Lucas vai nos contar esse episódio de Jesus e o encontro com o homem rico. E mais uma vez Jesus vai falar de salvação, e mais uma vez Jesus vai falar sobre dinheiro. Já percebeu o tanto que Jesus fala sobre dinheiro? Já perceberam o tanto que Jesus fala sobre dinheiro e sobre salvação? Jesus toda hora. O principal tema da pregação de Jesus e da Bíblia é esse: salvação. Não é o American Dream. Não é. Toda hora, se você vai lendo o texto, você vai vendo Jesus falando sobre salvação. E um segundo tema que ele ama falar sobre é sobre dinheiro. Então aí, se você volta comigo, versículo 18. Versículo 18 diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem rico, nós sabemos que ele é um jovem rico, por quê? Porque esse texto está paralelo em Mateus 19 e Marcos 10. Se você lá lê-lo, você vai ver que lá em Mateus e Marcos vai falar que esse homem era um jovem rico. E a melhor tradução aqui do original, ele era um líder religioso. Provavelmente o líder da sinagoga. Então esse homem era um homem rico e era um líder respeitado e ainda um jovem. Mas aí ele chega para Jesus e ele fala assim: bom mestre. E a primeira pergunta que ele faz é: o que eu faço para herdar o reino de Deus? O que já tem um problema nessa frase, como nós vamos ver. Mas ele chega para Jesus e Jesus responde para ele: por que você me chama de bom? Não há nenhum bom. Na linguagem do apóstolo Paulo, a quem Jesus vai ensinar essa teologia de uma maneira e vai colocar de uma maneira
perfeita ou mais sistematizada em Romanos capítulo 1, 2 e 3, não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Então, quando esse jovem rico, que ele chega aqui para Jesus, ele fala assim: bom mestre, o que ele está tentando fazer aqui? Ele está querendo colocar Jesus no mesmo pé de igualdade como qualquer outro rabino, como qualquer outro mestre. Mas Jesus, ele não é como qualquer outro mestre, ele não é como qualquer outro rabino. É por isso que ele responde da maneira que ele responde. Eu gosto muito daquilo que já citei várias vezes aqui, e vocês provavelmente conhecem, aquilo que disse C.S. Lewis, quando ele fala: quando nós nos aproximamos de Jesus, não tem a opção bom mestre. Ou Jesus é quem ele disse que ele é, Deus, ou Jesus ele era um mentiroso, porque ele sabia que ele não era Deus, e ele estava enganando as pessoas, então ele é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, um louco, que pensava que era Deus, genuinamente pensava que era Deus, mas ele não era nada. E tudo que ele fazia pelo poder, vai lá saber de quem, né? Porque aí você tem um problema para explicar como Jesus fazia o que ele fazia. Então, esse negócio de o bom mestre, como os teólogos liberais e algumas outras pessoas querem colocar Jesus, como alguém que foi um grande reformador social, com Jesus não cola. Porque se você for olhar a vida de Jesus, os dizeres de Jesus, os ensinos de Jesus, aquilo que ele falava sobre quem ele é, você não cabe o bom mestre. Porque eles vão crucificá-lo, porque ele se faz igual a Deus, ele se diz igual a Deus, é por isso que ele vai para a cruz. Então, ou Jesus é Deus, ou ele é um louco, ou ele é mentiroso. Então, Jesus já quer quebrar isso logo de cara. Eu não sou um bom mestre, eu não sou um homem qualquer. Por quê? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Porque é isso que ele quer dizer quando ele fala bom. Só existe um bom. Ou eu sou bom no sentido absoluto e eu sou Deus, ou eu sou como qualquer outro homem. E os seus pecados ninguém pode perdoar. Eu não posso perdoar, eu não posso fazer nada por você. Mas tem um outro motivo, porque esse homem, como nós vamos ver, ele chega em Jesus, e Jesus quebra. A primeira coisa que ele quer quebrar é esse pensamento dele de que Jesus é mais um, no meio de muitos. Outra coisa que ele quer quebrar é: não existe ninguém bom, você também não é bom. Porque ele se achava bom. Como nós vamos ver, como esse texto já deixa bem claro. Ele se achava bom. Então não existe nenhum bom. Eu sou Deus. Fora de mim, não tem nenhum outro bom, porque todos carecem da graça de Deus. Aí, o jovem rico, se você começa a ler aí, a partir do versículo 21, você vai começar a ver que ele é rico em dois aspectos. Quais são os dois aspectos que esse jovem é rico? Ele é rico em moralidade e ele é rico em dinheiro. Porque quando ele vai embora, o texto aqui, Lucas, nos diz por que ele vai embora. Ele vai embora porque ele é muito rico. Ele era riquíssimo. Um homem muito rico. Mas a primeira coisa que o texto nos fala é que ele é um homem rico em moralidade. Ele é um líder religioso. E aí Jesus, ele faz a pergunta para Jesus: ó Jesus, o que eu faço para herdar? E ele fala o que para Jesus? Aí Jesus responde com a segunda parte dos 10 mandamentos. Isso aqui é muito importante. Jesus não começa do primeira parte dos 10 mandamentos. Ele não começa: não terás outros deuses além de mim. Ele não começa: amarás o Senhor, o seu Deus. Ele já vai direto para a nossa relação com o próximo. Porque os 10 mandamentos, como vocês todos sabem, pode ser quebrado e resumido em 2. Ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de todo o seu ser. Ele é o Senhor. E ame ao próximo como a ti mesmo. Esses são o resumo dos 10 mandamentos. E, aliás, esse é o resumo de toda a Bíblia. Toda a Bíblia pode ser resumida em 2 mandamentos. E é isso que Jesus, aliás, fala lá no capítulo 10, quando o mestre da lei vem interrogar ele, né? Aí eles vão conversando, batendo, e esse texto tem que ser lido em contraste, ou lido em paralelo com aquele texto do capítulo 10 de Lucas, que é o encontro de Jesus com o mestre da lei. Mas então esse homem, ele é rico em 2 coisas: moralidade e dinheiro.
E quais são os perigos da moralidade? Quais são os perigos de ser rico em dinheiro? É isso que esse texto vai nos mostrar. Aos olhos humanos, esse homem, ele tem uma vida perfeita. Ele é um perfeito religioso. Aos olhos humanos, esse homem é um perfeito religioso. Porque, mais uma vez, ele é um homem rico em moralidade e ele é um homem rico em dinheiro. Porque ele é rico, lembra, e eu já disse aqui isso várias vezes, mas sempre nós precisamos entender isso. A pessoa que era rico naquele tempo, já tinha a cosmovisão, a visão de mundo daquelas pessoas, era assim: se você é rico é porque você é abençoado por Deus. Se você tem saúde é porque você é abençoado por Deus. Se você é pobre, e se você está enfermo, é porque você está em pecado e porque Deus te odeia. Bom, a gente está numa categoria meio ruim, né? Porque aqui ninguém tem nenhum rico aqui. Então eles olhar para a gente, essa gentalha, né? Então, esse homem, aos olhos da sociedade, aos olhos dos judeus, de pobre a rico, ele era um modelo de perfeição. Ele era um homem que tem a aprovação de Deus, porque ele é rico. Mas, então ele era bem visto por todas na sociedade, ele era um pilar, ele é quase como o fariseu da semana passada, um pilar para a sociedade. As pessoas, ele passava na rua e as pessoas, uau, vai aí um homem de Deus, alguém que conhece, que obedece, que faz boas obras. Esse aí é um homem de Deus. Ele faz caridade. Ele é uma pessoa que ama as pessoas. E ele até tem uma coisa de humilde aqui, porque se você for ler Mateus, e é interessante isso, porque se você ler Mateus, os relatos paralelos aqui, ele vem e se joga, ele se prostra em Jesus para fazer essa pergunta aqui. Ele não chega lá esnobando Jesus. Ele chega lá com uma sincera pergunta a Jesus, dizendo: Jesus, como que eu faço para herdar o reino de Deus? Então ele é um homem, até onde a gente consegue ver ali, humilde. Então, nos olhos humanos, aos olhos humanos, nos olhos da sociedade, esse homem era um homem perfeito, um religioso perfeito. Se a gente olhasse para ele, não, aquele ali está no céu já. Aquele ali já está salvo. Mas aí ele vem com uma pergunta para Jesus. E aí a pergunta dele é mais ou menos assim: Jesus, eu já sou um cara legal, faço boas obras, já sou rico, já sou próspero, obedeço aos mandamentos, temo a Deus, faço as minhas orações, cumpro com os meus serviços religiosos, ou seja, eu já tenho uma vida perfeita, Jesus, mas ainda me falta alguma coisa, ainda está me faltando alguma coisa, Jesus. O que está me faltando? O que me falta, Jesus? O problema da pergunta dele é essa. Na cabeça dele, na visão dele, ele já tem uma vida de sucesso, uma vida perfeita. E agora ele vai colocar Jesus, ele vai colocar o reino de Deus como a cerejinha do bolo. Agora sim, está completo. Agora sim. Sabe aquele toque final do artista no seu quadro? Não, agora eu completei minha obra-prima. É isso que ele está atrás, é isso que ele vem atrás de Jesus. Ele, Jesus, eu já tenho tudo, mas me falta algo. O que é? O que é? Qual que é a cereja que está faltando no meu bolo? Aí, a resposta de Jesus, ela é maravilhosa e ao mesmo tempo devastadora. Porque esse homem, na cabeça dele, ele tinha tudo. Ele já estava no caminho, faltava um passo para entrar nas portas do reino dos céus. E aí o que Jesus vai falar, mais ou menos é o que ele fala para Nicodemos: você não tem nada. Toda a sua moralidade, tudo isso que você pensa que você é, você não tem nada. Você não tem nada. Tudo isso que você é não serve de nada, não vale nada. Como ele disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Ou seja, tudo que ele tem não serve de nada. Ele está completamente fora do reino de Deus. Sendo esse homem
pilar da sociedade, esse religioso perfeito, a resposta de Jesus aí deixa claro que ele está completamente fora do reino de Deus. Mesmo apesar dele ser quem ele é e de tudo isso que ele clama para si. E se você faz um paralelo com a última semana, isso não é novo para Jesus. Isso não é novo para Jesus. Aliás, se você vem acompanhando as pregações e você vem vendo os debates de Jesus com os fariseus, você vai ver que isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Parece que Jesus só tem o mesmo tema, e vai de novo lidando com o religioso. Com pessoas que pensam que estão na entrada do reino de Deus. Quando no final, eles nem começaram a caminhada ainda. Então ele pensava que tinha tudo, mas que precisava adicionar essa última coisa para ficar perfeito. E no final, ele não tem nada. O que me falta? Em outras palavras, o que me falta, Jesus? Para eu chegar no final, para eu cruzar a linha. O que te falta? Falta tudo. Falta tudo. Porque você pode ter tudo, se Deus não é o centro da sua vida, o seu tesouro, você não tem nada. Zero. Você pode ter tudo nesse mundo, você pode ser estimado por todos, você pode ser um homem de renome, você pode ser até um pastor de renome, porque você pode estar no ministério pelas razões erradas, porque você pode fazer inclusive do ministério, o quê? Um ídolo, um Deus para a sua vida. Esse homem era um líder religioso, como eu sou. Esse homem, as pessoas olhavam para ele, talvez como algumas pessoas me olhem. Olha lá, um homem que sabe interpretar a Bíblia, um homem que ora, um homem que serve a Deus, um homem que ama o Senhor. Ele era o pilar da sociedade dele. E Jesus chega para ele e fala: você não tem nada. Nada. Então esse jovem obedecia às regras, respeitava os líderes e a religião. Era respeitado por todos e mesmo com tudo isso, estava completamente fora do reino de Deus. Mas por quê? Por quê? Aí Jesus vai falar para ele: então faz o seguinte, você obedece a tudo isso, então vai e vende tudo o que você tem. Dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Por que Jesus pede para esse homem vender tudo que ele tem? Porque Jesus já lidou com outras pessoas e Jesus não pede para nenhum deles fazer isso, só para esse homem. Por que ele pede isso para esse homem? Por que ele pede para esse homem fazer isso? Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele é o cirurgião que conhece aquilo que ele tem que operar. Ele conhece os deuses da nossa vida. Ele sabe aonde que o pecado está. Ele sabe o que ele tem que fazer para transformar. Ele sabe que botões ele tem que apertar. Ele sabe aonde que o calo aperta na linguagem popular. Ele sabe. Para nenhum outro ele pede isso, mas para esse ele pede, porque Jesus quer mostrar quem é realmente o Deus dele, quem ele realmente serve. Porque esse homem chega pensando que ele serve a Deus, que ele é um homem de Deus, que ele é um homem temente a Deus, que ele faz boas obras, que ele é um homem perfeito. Aí Jesus ele vai e coloca o dedo na ferida e fala assim: ah, você pensa isso? Ah, você tem obedecido a tudo isso desde a sua infância? Ah, você é um homem moral e você é maravilhoso. Mas eu vou te mostrar quem que você serve. Pega o seu dinheiro, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você ama as pessoas? Pega o seu dinheiro e dá tudo aos pobres. Jesus quer revelar os ídolos das nossas vidas. Jesus quer expor para nós, para nos mostrar, mas não para nos ferir, para nos trazer de volta para Ele. Para que a gente entenda quem são os nossos ídolos, quem realmente nós servimos. Jesus ele toca na ferida. Ah, você ama as pessoas mesmo? Vai e vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres. Depois você volta e me segue. Jesus revela na cara dele que ele não ama Deus, que ele não serve Deus, e que toda a moral dele
é baseada em amor ao dinheiro. Ele ama o dinheiro. E como muitos de nós pensam ainda hoje, e naquele tempo também era comum, se eu dou meu dízimo, se eu obedeço a Deus, se eu faço isso, Deus tem que me abençoar. Então, eu tenho uma vida rica e próspera, até posso conectar isso com Deus, mas eu continuo me mantendo obediente, por quê? Porque eu penso que se eu desalinhar, que sair da linha, Deus ele vai me tirar. Então, eu tenho que manter obediente, para Deus não tirar aquilo que eu realmente amo, que é o quê? O dinheiro, que é as riquezas, que é os meus bens. Então, duas maneiras de você usar Deus. A primeira maneira de você usar Deus, você vem para a igreja, você obedece a Deus, você vem e faz as coisas para Deus, querendo que Deus te dê alguma coisa. Você está usando Deus. Isso que vem, essa coisa que você está querendo de Deus, esse é o seu Deus, não o Senhor. Segunda maneira de você usar Deus, é você tem aquilo que você quer, mas você tem tanto medo de perder isso que você tem, que você vem e você obedece, e você é uma pessoa moral. Por quê? Porque você tem medo de perder isso que você ama, que é o seu Deus. E não são poucas as vezes, quando esse seu Deus, o seu ídolo é tirado, você abandona a igreja. Por quê? Porque você nunca amou a Deus. Era a maneira de você controlar Deus, para que Ele continuasse te mantendo aquilo que você amava. Faz sentido isso para vocês? E aí ele faz essa pergunta, que é a mesma pergunta, mais uma vez, do doutor da lei. Como eu posso herdar o reino de Deus? Primeira coisa, como que você pode herdar um tesouro? Como que você pode herdar uma riqueza? Como que você pode herdar? Quem pode herdar? Sendo filho. Sendo filho. Ô Bill Gates, como que eu posso herdar a sua riqueza? É mais ou menos essa pergunta dele aqui. Sei lá, o dono da Amazon, como que eu posso herdar a sua riqueza? É mais ou menos essa pergunta. Tem alguma coisa que você pode fazer para herdar alguma coisa? Não. Ou você é filho, ou você não é. E acabou. Você não faz nada para herdar. Então Jesus podia ter acabado com a conversa aqui já. Meu amigo, olha, só pensa, logicamente. Você pode herdar alguma coisa se você não é filho? Não. Então vai para casa. Jesus podia fazer isso, mas Jesus é muito mais gracioso. Ele dá corda, ele quer conversar, porque Jesus quer transformar a vida desse jovem rapaz. Então, se você ler Lucas 10, que aliás é a famosa parábola do bom samaritano, porque a pergunta do líder religioso, lá de Lucas 10, do mestre da lei, é: Jesus, como que eu posso herdar o reino? E ele fala o quê? Aí Jesus pergunta para ele, como que você interpreta a lei? Ele vai dar o nosso resumindo dos 10 mandamentos. Ame ao Senhor e ame ao próximo. Aí ele pensa assim, amar a Deus eu amo. Ele tem a audácia de pensar isso. Amar a Deus eu amo. Então, Jesus, quem que é meu próximo? Ele ignora os 4 primeiros mandamentos, porque ele pensa que ele ama a Deus como ele tem que amar. Porque ele pensa assim, não, eu obedeço a Deus, então eu amo a Deus. Porque realmente, se nós lemos o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Se você diz que você ama a Deus e não obedece aos mandamentos de Deus, você é mentiroso. É isso que a Bíblia nos ensina. Aí geralmente eu faço essa pergunta para os jovens, porque quando eu faço isso com os adultos, eles ficam meio ofendidos comigo. Aí eu pergunto assim para eles, jovens, vocês amam a Deus? Sim, nós amamos. Oh, que legal. Jovens, vocês obedecem a Deus? Sim, nós obedecemos. Oh, que bênção. Jovens, vocês conhecem a palavra de Deus? Vocês já leram a Bíblia de capa a capa? Vocês conhecem a revelação de Deus escrita, aquilo que Ele nos deu para ser o nosso guia, para nos instruir na verdade e nos ensinar tudo aquilo que Deus tem para nós e como nós devemos obedecer a Ele? Não. Bom, então, biblicamente falando, você é um mentiroso e você não ama a Deus. Rodrigo, você não pode falar assim. Posso. É a Bíblia que fala isso. Ou nós amamos a palavra de Deus, ou nós não amamos a Deus. Ou nós amamos a palavra de Deus e conhecemos a palavra de Deus, ou nós não temos condição de obedecer a Deus, porque Deus se revela na palavra dele. Ele não se revela na profecia, lá da profetisa da esquina.
A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Você quer ouvir Deus falar? Abre a palavra dele. Quer ouvir em voz alta? Lê em voz alta. E você vai ouvir ele falar com você em voz alta. Busca na palavra. Tem muita gente hoje só querendo viver de profecia, e profecia, e profecia, e profecia. A profecia já foi dada. Como diz alguns teólogos, profeta bom é profeta morto. Porque a revelação já foi concluída. E Deus fala conosco na palavra. Sabe por que a gente gosta de profecia e profetada? Porque a gente tem preguiça de ler Bíblia. Porque a gente tem preguiça de estudar. A gente tem preguiça de colocar nosso joelho no chão e buscar a Deus diligentemente. Mas não se enganem. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não aceita 99%. Talvez o seu 100% seja uma porcaria, como o meu 100% é uma porcaria. Mas Deus quer 100%. A nossa porcaria do nosso 100% agrada a Deus. Então, o doutor da lei, ele chega para Jesus e ele assume que ele ama a Deus. Ô Jesus, mas tá bom, eu amo a Deus. Agora, quem que é meu próximo? Querendo se justificar, se você conhece o texto, querendo se justificar, quem está querendo mesmo? Se justificar. E o que é justificação? Se fazer justo diante de Deus. Querendo se justificar, ele pergunta, quem é meu próximo? Aí Jesus mostra para ele, conta para ele a parábola do quê? Do bom samaritano. O que Jesus está fazendo com o doutor da lei? Está destruindo a teologia dele. Ah, você ama a Deus? Aí ele conta uma parábola. Você quer saber quem que é o seu próximo? Esse aqui é o seu próximo. Aí ele vai mostrar que ele não ama nem a Deus e nem ao próximo. Ele destrói com a teologia do mestre da lei. Aí Jesus está fazendo a mesma coisa que com o jovem rico. Porque se você notar, o jovem rico, ele pensa que ele ama o próximo. Ó, você não matarás, não furtarás, honra o teu pai e a tua mãe. Engraçado que Jesus não fala o último, não cobiçarás. Por que será? Qual que é o problema dele mesmo? Dinheiro. Aí Jesus fala isso aí, e Jesus conhece a nossa história, conhece o nosso coração. Então, Jesus chega para ele, olha, tenho obedecido a tudo isso desde a minha juventude, Jesus. Aí ele fala até com orgulho, não, esse aí, Jesus, esse aí eu estou bem, nesse aqui eu estou bem. E Jesus, ele basicamente ignora os 4 primeiros mandamentos, que é o amor a Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. E por que ele faz isso? Aí Jesus fala para ele, olha, você vai e vende tudo que você tem e dá o seu dinheiro aos pobres. E o que Jesus faz com ele? Por que Jesus fala isso para ele? Porque Jesus revela quem é o ídolo dele, revela quem é o verdadeiro Deus dele e revela, você não ama nem as pessoas e nem a Deus. Isso que você fala que você cumpre, que você ama, que você faz e faz e faz e faz, você não faz. Jesus, mais uma vez, você quer destruir o quê? A sua autojustificação. Porque o amor dele ao dinheiro vai deixar claro que ele não ama nenhum e nem outro. E o amor dele vai mostrar, a resposta dele vai mostrar que o amor dele ao dinheiro é a quebra do primeiro mandamento. Porque qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Tem alguma coisa na vida dele que ele ama mais do que a Deus. O que é? Dinheiro. Jesus é genial. Jesus é genial. E ele sabe aonde tocar. Ele sabe quem nós somos. Você pode perceber que Jesus ele nunca lida da mesma maneira com a mesma pessoa. Para cada pessoa, o mestre da lei chegou com a mesma pergunta. Teve uma resposta. O jovem rico chega com uma pergunta, tem a mesma resposta. Aliás, a mulher de João capítulo 4, na fonte, chega para Jesus e começa a conversar com Jesus e fala assim, Jesus chega para ela e oferece o que? Água viva para ela. Ele não fala de dinheiro com ela, ele apresenta o evangelho para ela, a salvação para ela, como ele está apresentando para esse homem, como ele apresentou para o mestre da lei. Salvação, mas ele contextualizou para a vida dela. Qual que era o problema daquela mulher?
a identidade dela, o centro da vida dela, diferente desse homem, não era o dinheiro, era o quê? Era relacionamento. O que dava centro de identidade para ela era o quê? Ter um marido. Por isso que ela teve 5 e o que ela estava agora não era marido dela. Porque o centro da vida dela era uma casa, eram filhos, era uma família, era um homem, era um casamento. Jesus quer mostrar para ela que o problema dela está aí. E que ele é suficiente para ela. Como ele quer mostrar para esse jovem que ele é suficiente para ele. Então é por isso que Jesus está mandando ele dar tudo. Porque, aliás, no capítulo 19, quando nós vamos falar de Zaqueu, Zaqueu também era um publicano rico. E aí Zaqueu chega lá e converte. E ele fala, eu vou dar metade do que eu tenho. E Jesus fala o quê? Beleza, Zaqueu. Ele manda Zaqueu dar tudo? Não. Porque o problema dele não era isso. Não era. E desse jovem é. Quem é o seu tesouro? Eu não posso deixar de perguntar quem é o seu tesouro. Porque o desse jovem rico é o dinheiro. Da mulher, na fonte de João, capítulo 4, era relacionamento. Qual é o seu tesouro? O que você tem colocado no centro da sua vida? E essa é a base de toda a Bíblia. Toda a Bíblia está baseada nesse mandamento. É por isso que o primeiro mandamento é esse mandamento. E o primeiro mandamento sustenta todos os outros 9 mandamentos. Aliás, o primeiro mandamento sustenta toda a Bíblia. Porque todos os nossos problemas na nossa vida derivam do fato de nós amarmos mais alguma coisa do que amamos a Deus. Porque sabe por que você mente? Porque você tem medo de descobrirem alguma coisa que para você é muito importante, que te dá identidade. Porque se aquilo que te dá identidade é Jesus, é Deus, você não tem problema de não. Eu não vou mentir, eu sou o que eu sou. Você mente para não perder o seu trabalho, por quê? Porque você ama o seu trabalho. Ou porque você tem medo de faltar. Porque você não confia que Deus é quem sustenta a sua casa. E eu posso citar vários exemplos aqui, do que pode ser o problema, que é o centro da sua vida, qual que é o ídolo da sua vida. Aquilo que você pensa demais, se preocupa demais, olha a raiz dele. E lá vai estar o verdadeiro Deus da sua vida. E aí nós podemos chegar adiante. Por que Jesus nos mostra isso? Ele quer nos revelar essas coisas, para que a gente chegue nele, e para que ele possa tratar conosco, e nos curar, e nos libertar dos nossos ídolos. Porque Jesus ele não tem intenção nenhuma de destruir você, ele quer tratar com você, libertar você, para que você possa ter uma vida plena. E aí, o segundo lugar, aí o perigo do dinheiro. O perigo da moralidade e o perigo do dinheiro. O dinheiro nos dá uma falsa segurança. Quando nós temos dinheiro, aliás, por que a gente quer ter tanto dinheiro? Por que se preocupamos tanto com o dinheiro? Por quê? Porque nós pensamos que o dinheiro nos dá o quê? Estabilidade, segurança. E aí a gente vai acumulando. Mas você vai perceber que quanto mais você tem, mais busy você vai ficando, mais ocupado você vai ficando. E mais preocupado você vai ficando. Porque aí você vai ganhando mais dinheiro, você vai entrando numa classe social diferente, onde pessoas têm mais dinheiro do que você. Aí você tem que ganhar mais dinheiro para você estar no patamar daquelas. E você vai subindo, e aí você tem pessoas com mais dinheiro. E aí o que vai acontecendo com você? Você está cada vez mais preocupado e mais afundado. Mas aí você vai criando essa falsa esperança que está no dinheiro. Você vai colocando a sua esperança no dinheiro. Não, agora eu estou bem porque eu tenho dinheiro. O dinheiro, então, ele nos dá uma falsa segurança. Por que essa segurança é falsa? Porque o dinheiro pode prevenir a morte. Não foi isso que aconteceu com aquele homem rico que acumulou os seus tesouros e destruiu os seus celeiros e construiu outros maiores. Aí Deus aparece para ele e fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem vai ficar com quem? Louco. Eu nunca conheci ninguém que está morrendo, que está com câncer, que está com alguma coisa, que se arrepende e queria ter falado assim, nossa, eu queria ter passado mais tempo no escritório. Eu queria ter ganhado mais dinheiro. Não. Todas as vezes que você conversar com uma pessoa que está morrendo,
o discurso é esse: eu queria ter gastado mais tempo com a minha família, eu queria ter amado mais os meus, eu queria ter ficado mais com os meus filhos. Então o dinheiro ele não detém a morte, o dinheiro não detém a decepção. Por mais dinheiro que você tenha, você não vai ser isento da decepção, da traição, da doença. Então, tudo isso que realmente pode nos destruir, o dinheiro não tem poder nenhum contra essas coisas. Então, é uma falsa segurança. A segunda coisa que o dinheiro nos dá é uma autoconfiança. Porque você vai fazendo dinheiro e você começa a fazer dinheiro. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa impressionante, porque a pessoa chega lá, sai do Brasil, chega lá no Brasil, o cara trabalhava na lavoura, chega aqui e trabalhava pesado lá. Chega aqui, a pessoa entende que trabalho pesado aqui dá muito dinheiro. E por mais pesado que seja aqui, ainda é muito mais leve que lá. Aí a pessoa fala: nossa, isso aqui é o paraíso. E aí a pessoa começa a trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. E a pessoa lá mal vivia, mal tinha que comer. E aqui ela começa a trabalhar duro, consegue comprar caminhonete, consegue comprar carro, monta a companhia, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. De repente, o que acontece com essa pessoa? Você conheceu a pessoa quando chegou aqui, depois de 10 anos você vê que a pessoa está próspera, está rica, etc. É outra pessoa. Agora, a riqueza dá o quê? Dá esse senso de o quê? Olha como... Ela pensa que eu estou fazendo tudo certo, é por isso que eu sou rico. Olha como eu sou bom. Dá uma falsa autoconfiança. E aí você começa a pensar que tudo que você faz está certo. Você começa a se elevar, a criar uma autoestima elevada de quem você é, por causa do dinheiro que você tem. Porque você começa a se comparar com as outras pessoas que não têm o dinheiro que você tem, e você pensa: olha como que eu sou. É porque eu faço alguma coisa a mais, é porque eu sou bom, é porque é a força do meu braço que me trouxe aqui. Aí Jesus fala para ele: olha, então vai embora, vai e vende tudo que você tem. E ele vai embora triste, porque é muito rico. Porque ele é muito rico. E por quê? Porque ele encontra com o verdadeiro Jesus e com o verdadeiro evangelho. Ele vai embora triste porque Jesus não é uma coisa a mais que você adiciona a uma carreira mais já de sucesso. Porque hoje você prega o evangelho e existe um erro em pregar o evangelho dessa maneira. Vem para Jesus, que Jesus vai te abençoar. Vem para Jesus, que Jesus vai restaurar o seu casamento. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar um novo emprego. Vem para Jesus isso. Aí você imagina você falando isso para um jovem dessa geração. Não, então se eu aceitar esse Jesus vai me dar uma carreira legal? Não, legal. Não, se eu aceitar esse Jesus, essas coisas vão acontecer. Em outras palavras, venha para Jesus, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sério? Cara, que legal, porque eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Então, se eu adicionar esse Jesus, minha vida vai ficar melhor ainda? Mas isso não é o evangelho, porque o evangelho é vem, e eu vou revelar tudo que tem de errado aí. E eu vou te transformar. E vou te transformar à imagem do meu filho. E eu vou te salvar. E a sua vida vai ser transformada. Então ele vai embora triste porque ele entendeu que tudo que ele tem é nada. Que ele está tão fora do reino de Deus quanto uma criança que acabou de começar. Nada. Ele não tem nada. Então Jesus destrói todo tipo de justificação por obras. Tira do homem toda a confiança própria. Jesus vai destruir todas as vezes que nós tivermos um encontro com o verdadeiro Jesus. Ele vai destruir toda a nossa confiança em nós mesmos, nossa autojustificação, o nosso senso de valor estimado que nós temos, principalmente na nossa época. Jesus vai destruir tudo isso. E por que Jesus não apresenta a graça para ele? Por que Jesus não fala assim para ele: olha, não, o que você faz para herdar a vida eterna, o reino de Deus? Eu vim para morrer por você. Eu vim para me sacrificar por você. Eu vim para pagar pelo preço dos seus pecados. Eu vim para te transformar a sua vida. Por que Jesus não apresenta o evangelho da graça para ele? Já perceberam isso ou não? Por que Jesus não fala da graça para esses fariseus, para essas pessoas? Por que ele não fala da graça? Porque se ele chega para ele e fala: eu vim morrer pelos seus pecados, eu vim morrer para que você pudesse ser uma pessoa transformada, para que você pudesse ter um relacionamento com Deus.
se ele tenta apresentar a graça para esse homem, o que acontece? Acontece aquilo que acontece com todo religioso que você tenta apresentar a graça. Ele fala, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Aliás, se você tentar apresentar a graça para um religioso, para uma pessoa que se acha boa, ela não vai aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Ela não vai aceitar a graça. Por quê? Porque ela se acha boa. Esse homem, se Jesus apresenta isso, mas Jesus, eu não preciso disso. Eu já amo as pessoas, eu já sou rico, eu já sou próspero, eu já obedeço a Deus, eu já sou um líder religioso, eu já tenho tudo isso, eu não preciso de ninguém morrer por mim. Sabe por que Jesus tem que tocar na ferida e revelar os deuses? Porque ele tem que desfazer e destruir toda a autoconfiança do homem, para que o evangelho da graça possa entrar, para que o evangelho da graça possa ser pregado. Primeiro, nós temos que destruir toda a confiança que o homem tem nele. É por isso que a doutrina do pecado da humanidade tem que ser pregado mais frequentemente. Porque se você não fala do pecado, de quem o homem é diante de um Deus santo, a graça não faz sentido. É por isso que Jesus não apresenta para ele. Se você tentar falar isso para um religioso, você é um religioso, você está tentando se salvar por obras, mas eu estou aqui apresentando a graça, ele vai pensar que você é um louco. Um louco. Ele não vai aceitar o evangelho da graça. Você primeiro precisa destruir as bases dele, que ele se acha justo, que ele se acha bom. Você vai mostrar para ele, como Jesus está mostrando aqui, você não é justo, você não é bom. Como que eu faço isso? Jesus, ele vai mostrar para ele, vai e vende tudo que você tem. Destruiu toda a teologia e todo aquilo que ele se achava bom diante de Deus. Agora sim, ele está em condição de poder receber da graça, mas ele vai embora triste, porque era muito rico. E aí Jesus termina aí, porque a resposta dos discípulos é essa, Jesus. Aí ele conta a parábola, né? Ele fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ser salvo. Aí a gente já pensa, nossa, todo rico vai para o inferno, verdade? Não. Por quê? Tem muita gente rica no Novo Testamento que é discípulo de Jesus. Então Jesus não está me ensinando isso. Não é esse o ponto dessa parábola. Não é esse o ponto. Porque se for assim, então esse monte de gente rica, que tem na Bíblia, aliás, então estão tudo perdido. Então é impossível para o rico ser salvo. Esse não é o ponto disso aqui. E aliás, esse negócio de querer ficar tentando justificar, tem uma palavra hebraica e uma palavra grega que traz essa ideia de que pode, tem um portãozinho lá em Jerusalém, que o camelo tinha que ser despido, tirado toda a sua carga para ele passar pelo portãozinho. É mentira, é erro. Isso não é teologia correta, isso não está em história, está errado, isso é uma ilusão. Não existe esse portãozinho. Não existem esses artifícios que as pessoas tentam fazer para explicar esse texto. O que Jesus está falando aqui é realmente isso. É impossível para o homem ser salvo. Ponto. É a mesma coisa que, Jesus está no Brasil. Nossa, é mais fácil ter neve no sertão do que um homem ser salvo. Vamos colocar na linguagem mais brasileira. Qual que é a possibilidade de ter neve no sertão? Zero. É isso que Jesus está falando. É impossível para o homem ser salvo. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é que os ricos não podem ser salvos. Ele está ensinando, é impossível para o homem ser salvo. Porque aí os apóstolos, os discípulos chegam para Jesus, mas Jesus, se esse homem está fora, quem está dentro? É exatamente isso. Esse homem que vocês pensam que é o pilar, o homem mais correto, mais perfeito, ele está completamente fora do reino. Mas Jesus, se ele está fora, quem está dentro? É impossível para o homem, mas é possível para Deus, porque salvação é por graça. Salvação não é obra humana, a salvação pertence ao Senhor. É isso que Jesus está ensinando. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, é graça. Não é sua moralidade, não é você ser bonzinho, mas uma vez que nós somos salvos, nós somos transformados para gerar bons frutos e vamos viver uma vida diferente. Mas nós só podemos viver diferente, sermos transformados, porque tem 2 jovens ricos nessa passagem. Tem 2 jovens ricos nessa história. E nós não podemos aprender muito com o primeiro jovem rico, porque ele vai embora triste e ele abandona Jesus. Mas tem um outro jovem rico aqui. E aquilo que esse jovem rico está demandando do outro jovem rico, foi o que ele fez.
Porque o que Jesus está falando para esse jovem rico é: vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres. Jesus também era um jovem rico que deixou tudo o que ele tinha para dar aos pobres. Jesus não estava ensinando alguma coisa que ele nunca fez. Ele deixou a sua glória, ele deixou a presença do Pai. Ele não apenas entregou tudo que ele tinha, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele se fez pobre para nos fazer ricos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele não apenas entregou os seus bens, ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue. O jovem rico nos trouxe vida. Por causa dele, nós podemos ser transformados. E é isso que nós comemoramos aqui essa noite, na ceia. Ele derramou o seu sangue. Ele partiu o seu corpo e entregou a nós. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra e te agradecemos, Senhor, porque o verdadeiro jovem rico, o nosso Jesus, se entregou por nós, se fez pobre por amor de nós, para nos fazer ricos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez isso. Agora nos dá graça, Jesus, para viver a tua palavra. É o que nós te pedimos, em teu nome. Amém.